Seja bem-vinda, seja bem-vindo, querido primo, querida prima, ao primeiro Top 3 de 2021. Ah, que beleza! Esse quadro que a gente adora porque a gente mostra no mesmo vídeo 3 projetos. Só que desta vez eu vou mostrar 3 projetos que ainda estão em andamento. Juntei para você 3 quartos infantis que a gente desenvolveu em 2020. Se o cliente quiser, é lógico que a gente faz quarto de bebê, mas é bem mais raro. É muito mais comum a gente fazer quartos infantis, mesmo que seja ainda um bebezinho que vai habitar o espaço. Isso porque a decoração de um quarto de bebê, ela é muito efêmera. Ela dura um ano, gente. Depois de um ano, não dá mais para a gente aproveitar o mobiliário, pelo menos. Claro que a decoração de paredes a gente pode aproveitar, mas trocador deixa de ser usado com um ano e pouco. O berço muitas vezes é substituído por uma mini cama ou por uma cama, porque criança cresce assim, impressionante, né? Então, a maioria dos quartos que a gente desenvolve no escritório já são quartos infantis. Hoje eu vou mostrar para você o quarto de uma pré-adolescente, o quarto de uma menina e o quarto de um menino. Você vai ver que todos eles, ainda que tenham bem essa pegada lúdica e infantil muitas vezes, são soluções que com poucas adaptações podem se tornar um quarto que vai acompanhar a criança por bastante tempo, uma década pelo menos. Ou não precisa também, você pode enjoar e querer mudar antes, mas dá pra gente usar todas essas decorações por bastante tempo. Vamos começar com o quarto da pré-adolescente? Uma menina linda que adora ler. Então a gente tinha que ter bastante espaço de leitura. A gente precisava ter espaço de TV. E amor, a pessoa tá crescendo, ela quer uma penteadeira. Então a gente tinha que ter um espaço de penteadeira. Se ela é pré-adolescente, a gente também tem que ter um espacinho de estudo. Então a gente colocou penteadeira e espaço de estudo ali mais ou menos junto. Então se liga como que ficou. A entrada do nosso quartinho tá aqui. E a gente tem uma parede diagonal nesse espaço. A gente tinha um armário bem grande que já aproveitava essa diagonal. No primeiro momento, eu achei que a melhor solução era a gente tirar o armário da diagonal e usar essa parede grande aqui, ó, para colocar o armário. Mas no final das contas, a gente viu que a disposição do quarto ia funcionar melhor se a gente usasse a diagonal justamente para colocar o armário. Então a gente colocou aqui, ó, nesse espaço, o nosso armário. Aqui a gente tem um banquinho para ela ler, super leitora. Aqui a gente tem a mesinha de apoio e uma cama, que é uma cama tamanho solteiro, padrão, tá? Do lado de cá a gente tem a parte de mesa, que está dividida entre escrivaninha e penteadeira, que ficou aqui. Então a gente tem um espaço que a gente, o grande ponto desse layout é que a gente valoriza bastante essa circulação. Ó. Você vê que a gente tem um grande espaço livre no meio do quarto, de maneira que não tem nada que passa por cima, atravessa por aqui para chegar lá. A gente está com um espaço super confortável, com uma circulação bem valorizada, tá? Então se ela ainda quiser dar aquela brincadinha, lembrar um pouquinho, porque eu lembro que nessa fase eu montava a brincadeira. Aí quando na hora de brincar, a Alice ficava brava comigo que eu falava assim, quer mais brincar não. É verdade, Brasil, é verdade. É verdade, Brasil. A gente montava todo o negócio, na hora de brincar, falava, ah, quero mais não. Brasil, a gente brincava de ser empreendedoras. A gente não sabia disso, mas a gente sempre tinha um hotel que chamava Araras. Hotel Araras. Maravilhoso, na mesa de jantar. Muito bem, vamos ver então as soluções para o espaço. Como a gente está falando de um quarto feminino, de um quarto de uma menina que já está crescendo, a gente optou por cores mais suaves, mais delicadas, mais... tipo que eu não sou. Basicamente. Muito bem, então aqui a gente já tem o nosso espaço, dá uma olhadinha. Então o que a gente fez? A gente, mais uma vez, preenche o espaço com textura, sem necessariamente usar cores muito vibrantes. A gente tem cor, mas a gente tem muito mais textura do que cor. Por isso que a gente tem uma solução dessa boiserie diferente, que na verdade é quase que uma moldura na parede, e que no meio dessa moldura, olha que gracinha, a gente tem o espaço para os livros ali bem pertinho da cama. Do lado, a gente tem o baú, que ela amou, essa foi a parte que ela mais gostou, que ela vai sentar no baú para ler os livros, maravilhosa. E aí a gente tem na parte aqui de cima uma marcação em amadeirado, uma madeira um pouquinho mais clara, que vai começar lá na nossa TV,
já já você vai ver melhor. E aí a gente vai fazer essa moldura na parte de cima até chegar do outro lado no nosso armário. Olha lá. A gente tem essa marcação inteira, ó, no armário, passa por cima desse espaço de ler e dormir, até a gente chegar do outro lado na TV. Com isso a gente delimita o espaço. Então você vê que está tudo bem integrado, a circulação está muito fluida, mas a gente tem uma marcação do que é o que, tá? Uma outra coisa legal é que o armário é um armário super simples. Como a gente está falando de uma diagonal, a gente não quis ficar inventando muito a roda aqui. Então a gente fez o armário com portas de abrir, e aí a gente vai ter uma abertura comum, portinha de abrir e tal, mas para a gente dar que faz toda a diferença, os puxadores são puxadores cortados na própria madeira e laqueados nessa meia-lua. Não fica simpático? Gente, isso aqui não custa uma merreca e faz toda a diferença no armário. Olha que gracinha. Agora vamos falar dessa penteadeira, meu sonho, no caso. O que a gente tem? Como a penteadeira ela ainda é menor, a cadeira para estudar dá para ser uma cadeira retrátil, né? Então, retrátil não, como é que fala? Que sobe e desce. Elevável? Como que chama, Ana? Ô, Ana, como que chama as cadeiras que sobe e desce, tipo a nossa aqui do escritório? Elevadiça? Só a ponte. Elevador. Aí é uma ponte. Elevador. Você entendeu? Essas cadeiras que sobe e desce, tá? Que a pessoa não tem. Cadeira de escritório. Então, quando ela tiver menor, a gente consegue colocar uma cadeira que vai ajustar. Aqui no projeto, a gente já colocou uma cadeira um pouquinho mais sofisticada, que não vai ter essa possibilidade de subir e descer, mas porque ela pode usar isso mais pra frente. Já a penteadeira, uma vez que a ideia é a gente ter um puff, a gente optou por fazer o móvel um pouquinho mais baixo, que vai ficar mais confortável para ela não se pentear, não se maquiar assim, sabe? Porque aí fica um pouco desconfortável. Então, a gente tem essa diferença de altura, o que também é interessante porque separa as duas funções. Uma coisa é a penteadeira e a outra coisa é o espaço de estudo. E aí na frente a gente tem um espelho, claro, toda penteadeira tem que ser um espelho maravilhoso. E a gente usou uma solução muito legal. Gente, isso aqui é uma luminária, uma arandela na verdade. Menina, eu tenho imagens. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, Alice de Holanda. Ai, vamos torcer. Ai, será que eu apaguei? Talvez. Apaguei, droga. Vamos tentar catar aqui nas fotos Google Fotos Salva Nós? E aí para eu mostrar exatamente a peça dessa luminária, que é uma luminária super linda, que funciona muito bem na parede. Ela pode inclusive ser luminária de teto também. Mas ela funciona muito bem na parede com essa função dessa arandela frontal. Porque para maquiar, gente, é muito importante que a gente não tenha sombra. Então se você quer fazer uma penteadeira, você não me coloque 3 de croque em cima da sua cabeça, que vai ficar horrível, viu? A gente precisa da luz frontal para a gente não ter sombra. Se essa luz for indireta, ou seja, que está vindo de trás do espelho, funciona super, mas se ela for direta também, como aquelas bolinhas camarim, ou uma solução como essa em arandela, vai resolver super bem também. Olha, que lindeza! Ai, tô orgulhosa desse projeto. Muito bem, já me enrolei demais aqui no top 1, vamos pro top 2. A gente continua no tema quarto de menina, só que dessa vez de uma menina de 3 anos. É tão fofo esse quarto, não sei nem lidar. No caso desse quarto, a gente tem uma planta bem diferentona. Isso daqui é uma reforma que a gente está fazendo, inclusive a gente está criando o espaço dessa varanda aqui, ó, que não está querendo mostrar direito, enfim. Então esse espaço dessa varanda hoje faz parte do quarto e o quarto é grande demais. Então a gente criou a varandinha, só que com isso a gente passa a ter um quarto nesse formato meio de Z aqui, meio de Tetris, sei lá. Tá? E aí, mas só que vai fazer bastante sentido, vocês vão entender. A porta do quarto tá aqui, então ela abre assim. E aí a gente optou pelo seguinte, opa, lerei. Aí a gente optou pelo seguinte, a gente tem, na primeira parte do quarto, a gente já tem a cama aqui, ó. Nesse espaço, temos o espaço de
estudo. Também, nesse caso, especialmente esse projeto que vai ser executado muito devagarzinho pelos clientes, esse quarto, quando ele estiver prontinho, provavelmente a dona deste quartinho já vai ter ali por uns 5 anos. E aí a gente precisa já desse espaço de estudo bem configurado. A gente tem um belo espaço de brincar com a cabaninha aqui no meio, que ficou muito fofa, você já vai ver. E ela, muito maravilhosa, tem um closet, tá, meu bem? Temos um closet que dá acesso ao banheiro. O banheiro dela também tá muito fofo, mas eu não vou mostrar hoje. Se você quiser banheiro, você coloca aqui embaixo hashtag quero banheiro, tá? Olha só. Você já entendeu aqui um pouco do layout. Tá ruim aqui hoje, que eu não sei por que diabos não quer mostrar tudo de uma vez. Então eu tenho que ir pra cima e pra baixo, tá? Pra mostrar pra vocês. Então, olha só, tem um ponto importante que eu quero mostrar aqui pra você, que é um pilar que a gente tem bem aqui, ó. Então, o que a gente fez? Colocamos a entrada do closet aqui e abrimos completamente esse espaço para que a gente não tivesse nada muito apertado. Aqui, a gente colocou uma estante vazada que avança, inclusive, até aqui, ó. Então, a gente tem um espaço de apoio, mas sem fechar muito o ambiente, tá? Do lado de cá, a gente tem, de fato, o armário dela, tá? Vamos para as imagens, que esse quarto é muito fofo. Oh, meu Deus do céu. Olha só. A gente tem aqui algumas soluções importantes de decoração. Primeiro, aqui ao contrário do outro, a gente tem mais informação, a gente tem mais textura e mais cores, tá? Então, o que a gente fez? Nessa parede, logo da entrada, a gente usou essa solução de painel furadinho, de maneira que esses furinhos são espaços que a gente pode colocar pinos e a gente pode mudar a decoração da prateleira com ele. E aí pode colocar o espaço de desenho, como a gente tem aqui, ó, como você tá vendo aqui. A gente pode colocar a prateleira, pode colocar um nicho, pode colocar um espaço de livros, enfim. Então, isso daqui permite uma mudança constante, se quiser, inclusive, dessa decoração, e aí vai acompanhar ela por bastante tempo. Por falar em acompanhá-la por bastante tempo, ai, gente, essa solução é muito boa, presta atenção. A gente fez aqui uma escrivaninha que ela você olha e você acha que é uma solução de ripado que envolve a estante, que não deixa de ser, mas na verdade a função é ser um degrau. À medida que ela vai crescendo, essa peça da mesa vai subindo o ripadinho e vai aumentando a altura, de maneira que ela vai poder usar esse espaço por muito tempo, muito tempo. Se a ideia é que o quarto fique pronto quando ela tiver em torno de 5 anos, ela vai tranquilamente usar esse espaço até os 12, até os 13 anos, porque a gente tem uma altura, até mais, porque a gente tem uma altura de mesa mesmo, no final das contas, 75 centímetros. Aqui na lateral a gente tem um baú também de apoio ali para guardar as coisas, e a gente tem essa cama muito da fofa, peraí que eu vou mostrar essa cama de frente. A gente tem essa cama, é uma caminha comum, tá? Só que a gente criou uma cabeceira no fundo, fazendo também uma linguagem bem lúdica, com esse desenho em marcenaria, laqueado e com fitinha LED atrás para dar um ressalto, um pump aí nessa cabeceira. Não acredito, vocês botaram fita LED? Você acredita, Alice? Quase nunca tem, né? E mira, quase que coisa rara. Raríssimo, raríssimo. Nossa, pra dar um tchan no final. Nossa. Quase a gente não usa essa solução. Não gosta. Gostei. Não gosto muito. Achei que ficou interessante. A gente de repente pode pensar em usar mais. Usar mais vezes, né? Quem sabe? Hashtag contém ironia. Caso você não tenha pegado. Esse papel de parede não é um papel de parede. É um papel fotográfico. Gente, é muito bonita essa solução. Porque a gente está falando de um papel muito fora do normal. A louca não consigo. Olha que lindo isso aqui. Olha essa coisa maravilhosa. Gente, que lindo! Não é? Porque foge do padrão daquele papelzinho pequenininho, com as coisas que se repetem e tal. Então a gente tem uma solução muito mais de painel e de artístico do que necessariamente um papelzinho de parede que se repete ali de uma forma meio óbvia, tá? Então esse é o cantinho da cama. Vamos ver agora o espaço do closet. Lembra que eu falei que a gente tem um pilar? Olha ele aqui, bem no meio do rolê. E aí a gente tem a estante com estrutura metálica e prateleiras, tudo bem vazado, para que visualmente a gente não tenha esse espaço muito carregado, tá? Do outro lado a gente repete o papel fotográfico e a nossa estante avança um pouquinho para a gente ter aí essa parte de decoração.
E a gente, olha que fofura que fica, gente. Então essas soluções da gente ter um espaço que é preenchido, mas é vazado para que você veja do outro lado, ajuda muito a essa sensação de que o espaço é mais amplo, tá? O quarto é grande também, gente, não tem um quarto pequeno. E aqui você consegue ver, ai gente, olha essa cabaninha, que gracinha. E aí, lógico que esse espaço essa parte central, que é a parte lúdica do brincar e tudo mais, a gente tem uma cabaninha que é quase que ilustrativa, a gente vai detalhar essa cabaninha, mas não necessariamente ela precisa estar aí, isso pode, com muita facilidade, ser retirado do espaço e ampliar um pouco mais esse acesso à varanda que a gente criou, tá? Para não dizer que eu não mostrei a varanda, eu não mostrei a varanda mesmo. Vou botar a palicinha, a imagenzinha, mas é uma varandinha bem simples, só para a gente ter uma proteção maior para a entrada de sol, para o sol não entrar diretamente no quarto, reduzir um pouco a área do quarto, isso era uma questão importante para os clientes, e ter um pouco mais de dinâmica na fachada. Fachadas muito retas, só janela, 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 não fica tão interessante esteticamente. Já estamos em quantos minutos, Jesus? Era para ser top 2. 19 Meu minutos. Deus do céu, tô empolgada com os Você tá quartos. mostrando projetos. Eu tô fazendo 3, era exatamente. Tá fazendo vídeos individuais de cada. Vai embora. É férias. Por estar de férias, vai assistir. Beijo, Brasil, família. Então vamos pro top 3, porque quartos infantis são fofos demais. Meu Deus, esse vídeo vai ser igual o vlog, 50 minutos. Não, calma, já tô terminando. É o último, é um quarto de um menino. E esse quarto, o ponto principal desse quarto é assim, ludicidade. Vamos trabalhar uma coisa da brinquedoteca dentro do quarto da criança? Vamos! Nossa Senhora, presta atenção, gente. Você vai olhar essa planta e vai falar assim, nem tá tão lúdico assim, tá vazio esse negócio, mas tá viajando na maionese. Aguarde e confie. A planta não necessariamente mostra as soluções massa que a gente tem, mas eu preciso mostrar a plantinha para vocês entenderem o espaço. Então vamos lá. A gente tem a porta de entrada aqui, a gente tem espaços de vestir ou armazenamento aqui, então o armário tá aqui. A gente tem um grande espaço de brincar aqui no meio, com mesinha, tapete e uma estante que inclusive eles já têm, a gente aproveitou no projeto, para guardar com nichos para guardar os brinquedos. Uma estante móvel por quê? Não quer mais a estante, cresceu, vaza a estante. E aí, esse espaço aqui, meu amor, é uma verdadeira brinquedoteca, eu diria. Só antes de te mostrar as imagens, a gente tem aqui o acesso para o banheiro. E aí o que a gente fez? Para não ficar com a porta muito aparente no espaço, a gente fez um grande painel de madeira aqui, ó, deixa eu até mudar a cor. Um grande painel de madeira aqui, que esconde, em MDF na verdade, né? Que esconde a porta do banheiro. Então a gente fica com menos informação. Como essa parede já tinha uma porta que é a porta de entrada, a gente optou por fazer esse painelzão. Do lado de cá a gente tem janela de fora a fora na fachada. Então aqui a gente está protegendo essa fachada inteira com cortina rolô, e do outro lado a gente tem painel. Então a gente deixa para ter todas as texturas nas soluções internas do espaço, sabe? E não tanto nas paredes. Tá curioso? Tá curiosa? Vem comigo, meu amor. Olha isso, gente. Que fofurice. Ai, não dou conta com essa minha equipe maravilhosa que me apresenta um negócio, eu faço esse tal de brincadeira que eu não vou precisar nem dar minha opinião, só dizer que tá lindo. Olha que legal, gente. Temos parede escalada? Temos parede escalada. Temos um negócio de se pendurar assim? Temos um negócio de se pendurar assim. Tem beliche com como é que chama isso? Cordas. Não. Temos tudo isso, gente. Olha que legal. A gente ainda tem argola para ele dar uma empolgada ali, ver se vira negócio de ginástica artística. Gente, tô muito empolgada que esse ano tem Olimpíadas. Olha só. Diga, Angélica. A cliente mandou um vídeo ontem para mostrar a luminária de nuvem desse rapaz aí. E aí, o rapaz está pendurado em cima da casinha. Ficou óbvio que essa parede de escalada vai ser extremamente útil. Eu vou falar para você que não ouviu que a Ana tá com máscara. Não ouviu que o microfone tava pra ela. Ah, então tá bom. Então ouviu. Então a cliente mandou uma foto para mostrar uma luminária e o dono do quarto de pendurado em cima do negócio. Ele bota emoji. Manda foto pra mim.
A Ana vai me mandar a foto e põe o emoji no rostinho dele e a gente mostra a situação. A gente vê que vai ser útil. É cansar uma criança, uma alegria para um pai. Sabe? Que é uma criança que dorme às 8 da noite, cansada, exausta, acabada. Maravilhoso. Bota pra subir e descer essa parede de escalada aí o dia inteiro. Ainda é bom que fica fortinho, né? Já fica com coordenação motora desenvolvida. E se empolga e ainda vira atleta. Eu só vejo o quê? Vantagem. Não vai desenvolver medo de altura que nem a Alice de Holanda. Tá tudo certo, é perfeito. Olha que fofura, gente. Então, olha só, a gente tem do lado de cá, pra subir nessa parte aqui de cima, que é uma cama, então eventualmente pode até receber um coleguinha mesmo, a gente tem aqui o acesso por uma escadinha, pela parede de escalada e pelas argolas, para fazer um circuito. Do lado de cá, do lado da cama, a gente tem um cantinho de livro, porque de noite pega um livro para ver se diminui a energia, mas mesmo assim a gente tem aqui aquele negócio que sobe assim com o seu nome. Acho que chama macaquinho. Macaquinho. Como que chama esse negócio? Coloca aqui nos comentários pra mim. Do trepa-trepa da... Trepa-trepa! É trepa-trepa? Eu acho que é trepa-trepa. Não, trepa-trepa é o grandão que vai subindo em cima, não sei o quê. Como é que chama esse? Diz aí. Escada deitada. Aqui do lado a gente tem um painel que esconde a porta que vai pro banheiro. Aliás, isso é uma semi-suíte, tá? Então esse banheiro é dividido também com o escritório que tá lá do outro lado. Posso mostrar pra vocês também depois, mas esse vídeo já tá 50 minutos, eu não posso fazer outro vídeo de 50 minutos, senão eles me matam, tá? Então vamos continuar aqui rapidamente. Do outro lado, a gente vê o espaço da mesinha, que é importante a gente ter mesas, mobiliários, na verdade, que sejam na altura da criança. Gente, isso é muito importante para a independência da criança. Então, quando eu digo que o quarto é efêmero e tal, que a gente tem que pensar numa decoração que vai demorar por muito tempo, é importante, mas a gente não pode esquecer que quem vai habitar o espaço é um ser humaninho que é pequeno. Ele vai crescendo, ok, mas ele é pequeno. Então, as coisas têm que funcionar para a criança, tá? Lá na entradinha do quarto, a gente pintou a porta toda num azul bem escuro, tá? Então a gente tem também essa marcação para não ficar o desenho da portinha também, aquela coisa da textura que eu falei lá no começo. Lá na entradinha a gente tem também cabideiros da altura da criança e o armário, veja que interessante. A gente optou por fazer um armário que não é com porta de correr, é com porta de abrir. Abre a porta em cima, abre a porta embaixo e no meio a gente tem nichos da altura da criança para guardar os brinquedos. No futuro, esse nicho vai ficar baixo, mas tudo bem, passa a ser uma solução de decoração, entende? Mas no começo, ter essa independência é muito importante para que crie, inclusive, responsabilidade para guardar suas próprias coisas, tá bom? Do outro lado, a gente consegue ver aí nosso painel de janelas e a estante que eles já tinham, que é para guardar brinquedo, que é uma estante móvel que pode sair no futuro. Embora o top 3 seja um vídeo pra gente mostrar projetos antigos que a gente nunca mostrou no canal, acabei de mostrar 3 projetos que a gente acabou de fazer, mas acontece também. O importante é a gente selecionar 3 projetos com o mesmo tema e apresentar pra vocês. Então não se esquece de ir lá na comunidade, votar na enquete pra gente ver qual o próximo top 3 que vocês querem. É pra gente mostrar um pouco mais de projeto do que um vídeo por projeto. Conta pra mim se você gosta dessa alternativa, que a gente gosta muito, que de vez em quando a gente recupera uns projetos de 2000 e bolinha. Gente, antigamente falava 1900 e bolinha, eu sou muito velha, né? Muito bem, mas já estamos na coisa do 20 anos nessa coisa desse século aqui. Então tá, a gente recupera projetos muito antigos, mas às vezes a gente apresenta também projetos novinhos em folha que ainda estão saindo do forno. Quero saber tudo que você acha deste quadro. Por hoje é só e até a próxima. Tchau! E, de novo, temos dedo de Hannah em todos os projetos. Você que viu o vlog tá ligado. Muito bem. Imagina que há 100 anos foi a Semana de 22 de Arte Moderna, Emília. Daqui, 98 anos. Nossa, você falou, daqui a um ano, completo 100 anos. Que você falou assim, ó, daqui a 100 anos foi a Semana de... Não! Ano que vem, completa 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Que pariu, tamo feia.
Você falou assim, ó, daqui a 100 anos foi a semana de... Não! Ano que vem... Completa 100 anos da Semana de Arte Moderna. 2022. Puta que pariu, tamo véia.